Mas para apresentar o professor Francis, eu não quero me delongar tanto, né? Eu queria antes apresentar o grupo, Francis. Esse grupo, ele se chama TATÁ, Conhecimento, Ciências e Tecnologia. TATÁ é fogo na língua Nhangatu, né? E a gente optou por esse tipo de referência em função do fogo também representar a tecnologia na mitologia grega, né? Então, isso é uma forma, vamos dizer assim, de falar sobre tecnologia também. O grupo ele já tem bastante tempo, talvez a pessoa mais antiga do grupo seja a Priscila e o Márcio, né, e foram agregando outras pessoas. A gente tem, em média, umas 20 pessoas que são mais regulares, né, no grupo, e que varia aí. Algumas disseram que vão entrar mais tarde, porque não vão poder às 4, né, então talvez vão aumentar. Então, é formado por pós-graduandos e graduandos aqui do curso de Ciências Sociais, Sociologia, mas também de pessoas de fora do curso, que gostam dessa temática de tecnologia e conhecimento, e que, de vez em quando, participa dos eventos, principalmente presenciais, que a gente organiza, né? Posto isso, o professor Francis, eu já disse, ele é professor da Universidade Federal de Santa Maria, ele já deve ser associado, confirma, Francis? Já Sim. é professor associado da Era universidade. para ser até level 2, mas está tudo parado, não dá nem para abrir o processo. Exatamente, cara. Mas o Francis, assim, eu tive bastante contato com ele na época do doutorado também, porque o Francis é um conhecedor do pensamento social brasileiro. A gente conversava muito a respeito disso. Ele, inclusive, fez uma tese que tem referência, né, na questão, nesse tipo de temática, né, também. Ele trabalhou, se eu não me engano, com o conceito de periculosidade em algum momento, eu me lembro muito isso. E, atualmente, eu poderia dizer que o Francis está trabalhando com sociologia digital. Até o momento que nós conversamos, inclusive, o tema era extremamente avançado e me suscitou, desde aquele momento, muita curiosidade, principalmente na temática que você estava falando sobre rumores, pânico moral, né, esse tipo de discussão que é muito recente, né? Quer dizer, isso tem vindo agora de forma avassaladora a tomar conta, vamos dizer assim, do nosso imaginário e também das nossas práticas. Não há um momento que a gente não abra o Twitter em que a gente não passe por algum tipo de pânico moral, né, por causa, enfim, dos últimos acontecimentos políticos, econômicos e agora pandêmicos também. Bom, feito isso, eu queria agradecer muito ao Francis por ter concordado em participar do grupo. É uma honra para a gente recebê-lo. Espero ser a primeira apresentação, mas não a última, né? E aí, como eu te disse, Francis, é um diálogo muito livre, aberto, né? Você pode apresentar o que você quiser, você tem um tempo aí muito livre também. A gente só pede para não extravasar os 40, 50 minutos, para que a gente tenha um debate que as pessoas, em geral, têm que sair um pouquinho mais tarde, né? Um pouquinho mais cedo. Antigamente, elas saíam cedo para ir para o bar, né? Mas agora não tem bar mais, eu acho que elas saem cedo para tomar uma cerveja em casa mesmo, né? Que seja. Bom, é isso. Eu queria agradecer. É isso aí. Eu queria pedir a todas e todos para desligar o microfone enquanto o professor Francis estiver falando. A palavra é dele. Muito obrigado outra vez, amigo. Eu te agradeço, meu caro. Eu organizei aqui uma exposição que eu vou usar como referência. Tem alguns slides que eu vou passar mais rápido. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui para vocês. Eu não sei se eu consigo apresentar alguma coisa aqui. Eu não conheço essa plataforma. Priscila, tem alguma dica? Tem um apresentar agora aqui. Deixa eu ver. Eu vou apresentar agora, eu acho, Francis. Uma Isso, janela. né? Tá. Apresentar embaixo. Você Acho que é essa daqui. Não sei o que vocês estão vendo. Já apareceu aqui. vai começar. Joia. Tá ok a visualização aí? Tá perfeito, Francis. Tá. É que como eu não vejo o que vocês veem, nem vejo vocês, é uma coisa um pouco estranha.
porque eu estou acostumado com o Zoom, que tem aquele problema, como vocês estavam mencionando antes, né? Que ninguém sabe direito, afinal de contas, o quão seguro ou inseguro é. Então, eu tenho usado para as aulas, para outras coisas, mas fizeram uma atualização ali que eu também não sei se serve, mas vamos por aqui. Bem, pessoal, então, como o Fabrício tinha mencionado, e eu agradeço não apenas pelo convite, mas pela gentileza do meu amigo e colega, né? Porque nós continuamos, embora em instituições diferentes, colegas, porque literalmente a luta continua, né? Cada vez mais. O que eu tenho pesquisado, a minha trajetória vai um pouco disso que o Fabrício mencionou, pensando muito mais sobre essa categoria de periculosidade no Brasil, e muito pensando na interação entre psiquiatras e juristas, inicialmente. Eu fiz uma pesquisa documental bem exaustiva, assim, ao longo de cerca de 80 anos dos registros do Hospital Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, que é ali em Porto Alegre, e não por ser em Porto Alegre, mas porque era o único que tinha dados desde 1925 até a atualidade. E eu acabei indo até o ano de 2002, 2003, quando começa um aumento estrondoso do número de laudos periciais para dependência química, em função da entrada do crack como uma questão para a definição da responsabilidade penal. As discussões lá eram outras, e desde aquela época, desde o período ali da dissertação, da tese, eu comecei a me interessar por um tema do medo do crime, e que, para fazer levantamento, enfim, quantitativo, não é exatamente uma coisa simples, dada a necessidade de financiamentos, de modelagem estatística, teremos que ter um apoio de um núcleo. Durante um tempo eu tentei fazer isso aqui por Santa Maria, mas não era muito fácil, até porque teria que estar numa capital para conseguir organizar alguma pesquisa de maior fôlego nesse sentido, e até mesmo conseguir financiamentos. E aí o que eu parei para pensar um pouco foi um pouco isso. Bem, mas ok, uma coisa é a percepção das pessoas quanto ao medo e vitimização criminal, e estudando isso, e com o passar do tempo, cada vez mais eu observei que esses temores, e a indicação geral que era feita era de que muito mais os temores eram decorrentes daquilo que as pessoas viam nas matérias, na mídia formal mesmo, na mídia tradicional, e mais contemporaneamente, isso é um fenômeno mais recente, quando eu comecei a me interessar por isso, isso nem existia nessa magnitude, também por mídias sociais, né, e redes sociais. Então, comecei a ficar mais atento a isso, e ao longo dos últimos 6 anos, cada vez mais comecei a estudar temas vinculados às chamadas lendas urbanas, e a partir das discussões sobre pânico moral, que são mais clássicas na sociologia, são mais conhecidas. Mas eu notei que os dois campos não têm muita relação. Quem discute pânico moral não fala de lendas urbanas ou de boatos e rumores, e os folcloristas falam muito mais, e esse é um ponto interessante, né? Por conta do meu interesse pelos autores brasileiros, eu já tinha passado um pouco por essa discussão do folclore, mas mais para pensar como o folclore deixou de ser uma disciplina no Brasil, muito por influência do Floresta Fernandes, lá nos anos 50, em que os temas do folclore foram um pouco epistemologicamente delimitados como temas das ciências sociais, no Brasil especificamente. Na Europa, nos Estados Unidos, existe a disciplina folclore em universidades, a gente não tem uma cadeira de folclore, uma disciplina, departamento de folclore em nenhuma universidade brasileira. Então, essa disciplina, para nós, simplesmente não existe. No entanto, os tópicos discutidos pela disciplina e as tradições metodológicas de pesquisa acabaram rumando para outros caminhos no Brasil. E esses tópicos que dizem muito mais respeito à constituição de crenças e narrativas ou cultura popular são discutidos em alguns campos na antropologia, mas eu não observei basicamente quase nada. Tem um trabalho só em letras falando sobre isso especificamente, sobre
Lendas Urbanas Brasil. Sobre boatos e rumores, sim, mas também uma outra tradição, embora dialogue com alguns dos autores que eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês. Então, feita essa trajetória, eu não vou me estender nisso, é só para dizer que, ao fim e ao cabo, o que acabou acontecendo é que eu esbarrei com isso nos últimos 6 anos e comecei a observar que uma série de fenômenos, eu vou apresentar um deles aqui, o chamado jogo da baleia azul, como um exemplo de caso, e eu acho que vários outros podem aparecer. Eu não vou me deter detalhadamente em cada um dos slides, porque essa apresentação aqui ficaria mais longa do que o tempo que a gente tem. Eu vou tentar ficar em torno de meia hora depois desse discurso inicial. Então, eu vou aqui seguir mais ou menos esse plano. Só para constar, né, minha formação inicial é em ciências sociais e em psicologia. Então, tenho alguma familiaridade com a discussão mais desse debate, né, não apenas da sociologia, mas das ciências sociais e da psicologia. Bem, eu acho interessante a gente ter algumas definições mínimas, assim. Aqui, essa definição de crença é só uma... Afinal, o que a gente está compreendendo por crença aqui, né? Eu nem botei a referência, fiz isso correndo na madrugada. Atitude de quem reconhece como verdadeira uma proposição, portanto, adesão à validade de uma noção qualquer. A crença não implica por si só a validade objetiva da noção a qual adere nem exclui essa validade. Isso daqui é do Dicionário de Filosofia do Abagnano. E a ideia é tão somente dizer isso. Bem, crença não tem compromisso necessário com verdade. O componente da crença é subjetivo. Isso parece bobagem, mas até isso é charge hoje em dia, né? Como que isso não é verdade se é exatamente o que eu penso, diz uma pessoa olhando para a televisão ou para a rede social, né? Então, a definição aqui, uma definição bem kantiana, né? Bem básica, não vou ler a definição toda, mas a distinção que é feita aqui seriam esses 3 estágios da crença em Kant: opinião, fé e saber. E isso tem muito mais a ver com, digamos, uma crença subjetiva singular, uma fé que seria uma crença compartilhada, e o saber propriamente ficaria aqui como algo que tem dados objetivos que fundamentam a crença. Um pouco como uma concepção epistemológica mais contemporânea, estou pensando mais em Getcher e os modelos pós-Getcher, de um saber como uma crença verdadeira justificada, né? Então, isso daqui é só para algumas das composições, né? Os 5 conceitos fundamentais a partir dessa concepção kantiana, para a gente poder chegar de verdade. E isso é interessante, especialmente para pensar nesse tópico dos boatos, dos rumores e, sobretudo, das chamadas fake news, que, embora a gente tenha algumas discussões, como a gente vai ver, na comunicação, o que talvez esteja por fazer é justamente desenvolver essa categoria enquanto termo êmico, porque me parece que há uma série de definições nativas distintas, de acordo com quais sejam esses nossos nativos. Então, é interessante a gente ver esses modelos bem filosóficos de verdade para conseguir refletir um pouco sobre diferentes usos, saindo de uma verdade estritamente factual. Bem, relativismos aqui de diversas ordens, né? Conceitual, perceptivo, epistêmico, também vou passar corrido por aqui. E aqui entramos no que nos importa mesmo. Autocomunicação de massa em dados. Eu vou apresentar alguns dados, os mais atuais que eu encontrei, né? Sobre redes sociais e o que nos fundamenta um pouco nesse campo da sociologia digital. Uma mini classificação bem grosseira. Isso aqui é um esboço no artigo, tá, pessoal? Que eu devo conseguir retomar mês que vem, quando finalmente a gente entregar a Sucupira após as modificações que houve na semana passada, que a gente foi informado pelo Comitê de Área. Boatos e lendas urbanas e o jogo da baleia azul. Então, bem, uma das coisas que ficou muito clara nos últimos 6, 7 anos é o advento dessa categoria pós-verdade, e fake news acaba vindo um pouco a reboque com esse debate, sobretudo após as eleições em 2016 nos Estados Unidos. Então,
Não vou entrar em pormenores sobre isso aqui, mas pós-verdade é outra maneira de apresentar, no modo como estou expondo aqui para vocês, uma crença que toma o papel de verdade a despeito de quaisquer critérios ou dados objetivos. Então, e é interessante essa definiçãozinha aqui, o modo como apareceu no dicionário Oxford, que foi termo do ano, alguns anos atrás, seria um adjetivo relacionado a ou denotando circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes em dar forma à opinião pública do que os apelos às emoções, e eu não consigo ver o resto porque está coberto aqui pela barra. Ah, tá. E crenças pessoais. Então, isso daqui é especialmente interessante, como vocês vão ver logo adiante. Web 2.0 e autocomunicação de massa, bem, isso é importante para a gente pensar que, a despeito daquilo que seria uma, talvez ingênua, ou o efeito de um efeito Pierre Levy tardio, fez o Henry Jenkins considerar que teríamos uma cultura da conectividade muito interessante, que nos levaria ao melhor dos mundos, um certo espírito iluminista da internet, que permitiria a conexão do mundo e o florescimento do conhecimento. O que a gente começa a observar a partir de 2004 é a constituição disso, que o Castells nos apresenta como a categoria de autocomunicação de massa, ou, mais recentemente, a Deborah Lupton apresenta na categoria de prosumption, de produção e consumo feita simultaneamente pelas pessoas que empregam o meio da internet. Então, deixa de ser os websites a fonte, mas muito mais vídeos, podcasts e outras fontes, assim como os famosos memes do WhatsApp, né? Alguns dados, pessoal, alguns são de janeiro de 2020, esse relatório, o Digital Report, ele é feito pela We Are Social, é mais voltado para negócios, assim, para quem está interessado em dados de mercado, mas é a fonte mais completa de dados que nós temos. Eles têm as referências em todos os slides aqui. Se vocês quiserem o site depois, basta procurar We Are Social Digital Report, que vocês encontram. Então, alguns são de janeiro, os que eu não encontrei no relatório mais recente, que eles mudam isso, eles não têm uma consistência absoluta, assim, às vezes eles colocam dado, outras vezes não, dados específicos, né, do que nos importa aqui. Então, isso é só uma fotografia, né, um instantâneo sobre nossa população total, o uso de telefones móveis, 5,19 bilhões, o uso da internet, que também é interessante a gente ver o quão conectada, o quão grande é a penetração da internet, e de usuários de mídias sociais. O que é interessante observar aqui é isso, metade da população do planeta tem acesso a mídias sociais, um pouco mais disso, 59%, ao uso da internet. Então, claro que é desigual a distribuição disso, há alguns mapeamentos por parte desses reportes, mas o dado geral aqui, o nosso universo, está dentro desses 4,54 bilhões, esses 59% que usam redes sociais. E o que é interessante é que eles apresentam alguns desses dados, eu não vou entrar muito neles, mas tempo médio de uso da internet. O último report, que é de abril, agora, já aponta as modificações muito substanciais do uso da internet durante esse período da Covid. Aqui é um dado geral, que é de julho de 2019, que nos aponta consumo online de notícias, né? E o Brasil está ali em 87% das pessoas que usam a internet, fazem uso utilizam a internet para conseguir descobrir, se informar, né? Saber notícias. Quem paga por notícias? O que é interessante aqui, o Brasil é o quarto país, e perto de Noruega, Turquia, Suécia, Brasil. Isso que é interessante. Por que Turquia está aqui no meio? Noruega e Suécia, tudo bem, mas Turquia, nós podemos ter algumas suspeitas de que pode ter motivações em relação à desconfiança do governo. Então, uma mídia que tem um mínimo de crítica ao governo parece ser uma fonte minimamente mais confiável.
porque vocês observam ali que a média geral, pouca gente do resto do planeta paga por notícias, né? Notícias em formato digital, ou ainda usa o jornal impresso, enfim, não vamos entrar nos méritos. Mas esse dado é interessante quando visto em perspectiva com os próximos. Mídias sociais como fonte de notícias. Então, julho de 2019, do total das pessoas, que são o nosso universo aqui no Digital Report, que usam a internet, 64% das pessoas apontam, no Brasil, 64% desses que usam a internet usam mídias sociais como fonte da internet. É aquela velha discussão, Facebook e WhatsApp são fontes relevantes? E aí a gente começa a observar que esses dois dados aqui não são conflitantes. Provavelmente quem paga por informação não usa como fonte de informação mídias sociais. Ou se usa é mais residual do que... embora não haja o cruzamento aqui para a gente poder ter certeza, mas é possível induzir a partir dos dados. Preocupação com o uso de dados pessoais. Isso é de abril, agora de 2020. Não tinha essa... eu não fiz a comparação dos anteriores e os outros que eu apresentei não apareciam aqui. Isso aqui nos ajuda a entender algumas coisas. Se vocês observarem, o Brasil, os usuários da internet no Brasil são os que apontam ter a maior preocupação com o uso de seus dados pessoais. Do uso equivocado, né? Misuse. Isso não é casual, porque também a preocupação com desinformação e fake news, no total dos usuários da internet, é substancialmente maior a preocupação no Brasil. Então, esse tema das fake news, embora seja preocupante, isso tenha uma certa importância no restante dos países, nós temos consistentemente, isso aparece desde a primeira vez que eles fizeram, eles introduziram esse componente em junho de 2019, nesse report que eu tenho acompanhado nos últimos 5 anos, e agora, no momento que apareceu, sempre é 85%, no mínimo, essa preocupação. Foi constante nos dois, em outros lugares diminuiu, no Brasil continua sendo 85%. Isso é especialmente interessante para a gente entender o nosso contexto atual. E os dados que eu vou apresentar. Mas, afinal de contas, o que são fake news, né? Alguns sentidos frequentes, informação que se contrapõe ou serve de indicador negativo à posição política adotada por alguém. Segundo, mentira disfarçada de notícia. E o terceiro, boato malicioso, potencialmente danoso a pessoas ou instituições. Isso daqui, pessoal, é especialmente interessante porque eu gosto de pensar que o que hoje em dia se chama fake news eram as nossas antigas lendas urbanas, em boa parte, ou é uma categoria que engloba o que antes eram boatos ou rumores, as duas designações são válidas. Em francês e inglês, vocês vão sempre ver rumor. No Brasil, por algum motivo, rumor é um termo mais literário, como um murmúrio, algo assim que tem um outro sentido, muito mais literário do que descritivo, e a categoria empregada até nas traduções é boato. Então, se vocês procurarem por rumores no Brasil, vocês vão achar muito pouca coisa, seja em pesquisa, seja em jornais. Agora, boato, não. E a etimologia é muito parecida, o sentido é basicamente o mesmo, é só um problema aí que na tradução se perde. Existe o termo rumor em português, mas ele não é usado no mesmo sentido que em francês e inglês, que temos a maior parte das pesquisas sobre o tema. Esse ecossistema da desinformação é a melhor classificação, né? Aí é taxonômico mesmo, né? Um modelo ideal típico, propriamente, que foi apresentado inicialmente pela Claire Wardle, no First Draft News, e a referência está ali embaixo, para quem quiser. E o que é interessante aqui é observar, bem, esse modelo, essa seta aqui não faz muito sentido, mas as 7 classificações são úteis para pensar. A ideia é que temos falsa conexão, uma coisa é manchete, outra coisa é aquilo que a gente vê na matéria, isso a gente vê cotidianamente, até em jornais de grande circulação. Falso contexto, quando a informação verdadeira é compartilhada com informação contextual falsa. Bem, isso vocês podem lembrar claramente lá daquela imagem da Greta comendo uma lanchonete e o que virou até meme, né? Várias imagens que usavam no fundo, as mais diversas. Manipulação do contexto, quando informação ou imagem genuína é manipulada para enganar,
Aí é o caso explícito de botar, por exemplo, fotos da Dilma que no fundo tinham lá uns rifles, para dizer que ela era guerrilheira, ou algo do tipo. Ou imaginar colocar aquelas fotos também do Adélio colado ali junto com o Lula, para dizer que havia uma conspiração do PT para facada. E outras, né, pessoal? Sátira ou paródia, nenhuma intenção em prejudicar, mas potencial para enganar. Nesse caso, sensacionalista, cada dia mais a gente vê as manchetes e fica se perguntando se aquilo ali é verdade ou não, daí vê, é o sensacionalista. Conteúdo enganoso, uso enganoso de informações para enquadrar uma questão indivíduo, aí nós temos dezenas de exemplos. Conteúdo impostor, fontes genuínas são imitadas. Aqui, paródia, poderia estar próximo de sátira ou paródia, mas é um pouquinho diferente. Depois, só com exemplo, a gente explicitar isso. E conteúdo fabricado, bem, aí é totalmente falso, né? Aí a intenção é claramente a falsificação. E aqui é um problema porque tudo isso que a gente está apresentando aqui são a gente poderia pensar como ciências sociais, são ações sociais com diferentes intenções. O limite não nos permite pensar sobre as intenções desse tipo de ação. E aqui tem uma outra classificação também da Wharton, também disponível lá. Eu só peguei a versão traduzida. Fiz uma versão traduzida bonitinha aqui para a gente conseguir falar, e a tradução é bem direta mesmo. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de tipo, onde que se enquadra o jornalismo mal feito, paródias, provocações, paixão seria mobilização afetiva, seria mais porque motivações, né? Então, partidarismo, lucro, influência política ou propaganda. Isso daqui não vamos entrar nos pormenores, porque a gente vai ter exemplos depois. Esse modelo eu achei o mais interessante. Isso é de um relatório feito sobre desordens da informação, né? Seria transtornos da informação na tradução, porque desordem é o mesmo termo usado pelos tradutores do Manual Médico Estatístico de Transtornos Mentais. Desordem ou desordem não é traduzido em português como desordem, mas sim como transtorno. Então, seria problemas de informação, transtornos de informação. Esse relatório foi utilizado na União Europeia para tentar mobilizar ações públicas para evitar os problemas decorrentes das chamadas fake news, depois das eleições nos Estados Unidos, né? É de setembro de 2017. E aqui fica um pouco mais claro o que seriam, não é tudo desinformação, tão somente. E aqui fica um pouco mais claro aquelas categorias anteriores, porque são elas, basicamente, as que estão aqui apresentadas, embora não exclusivamente. Mas uma das coisas é aquelas que são propriamente falsas, onde a falsa conexão e conteúdo enganoso são apenas falsas, por isso que chamam de misinformation. Não há uma necessária intenção de enganar na misinformation. Desinformação, sim, ela é falsa e, sim, tem intenção de enganar ou prejudicar. Eu acho meio valorativo demais essa classificação, mas é jornalística, né? Não está se preocupando aqui com a fundamentação de categorias analíticas, necessariamente. Então, disinformation, que é o que nosso objeto principal aqui, contexto falso, conteúdo impostor, conteúdo manipulado e conteúdo fabricado é o que mais se enquadra aqui. E malinformation, vazamentos, assédios, discurso de ódio. Bem, o objetivo é simplesmente prejudicar, a despeito de ter qualquer relação com verdade ou falsidade. Essa classificação é especialmente problemática, pessoal, mas interessante para observar justamente os problemas que temos em torno dessas categorias de fake news, porque a gente tem uma série de coisas muito diferentes. Eu estou sugerindo aqui, no mínimo, boatos e lendas urbanas entram igualmente nessa categoria. Uma definição clássica de boato aqui, para a gente conseguir pensar a partir de algum ponto comum. Eu gosto muito dessa discussão, que é de dois psicólogos, como eu mencionei, minha formação começa na psicologia, embora eu só tenha conhecido essa obra bem depois. Nesse Psicologia dos Boatos, o Psychology of Humor, que é logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é lançado, e a maior parte dos exemplos desses autores, que um deles, o Allport, é bem clássico nos manuais de psicologia, é justamente tentar entender se foi feita psicologia de guerra, ou seja, propaganda de guerra nazista nos Estados Unidos para atrair os
os aliados para prejudicar, se isso aconteceu ou não. Eu vou só abrir a porta aqui, porque eu tenho um filhote de gato que está atrapalhando. Um momentinho. Vai lá. Coisas de home office, pessoal, peço desculpas. Então, o que eles apresentam é que o boato é uma proposição específica ou tópica para a crença transmitida de pessoa a pessoa, usualmente boca em boca, sem a presença de padrões seguros de evidência. E o que eles chamam de lei básica do rumor ou do boato, eu botei rumor aqui porque eles usam o R, né? R igual a I vezes A, ou seja, o rumor tem relevância em relação, ou tem intensidade em relação com a importância do tema sobre o qual ele trata e a ambiguidade. Se ele for um tema importante, a ambiguidade for grande, a probabilidade é que viralize o rumor, o boato. As implicações da definição, aqui tem uma outra passagem do mesmo livro, ainda no início. Característica central da definição é a insistência de que o boato prospera apenas na ausência de padrões seguros de evidência. Esse critério diferencia os boatos, rumores, de notícias, distingue superstição de ciência e separa credulidade de conhecimento. E aí eles fazem a concessão, né? Até aqui tudo parece muito claro. É verdade que nem sempre podemos decidir facilmente quando é que os padrões seguros de evidência estão presentes. Por essa razão, não podemos dizer sempre se estamos ouvindo fato ou fantasia. Se a gente pensa nisso aqui para pensar na nossa realidade atual, exemplo corriqueiro. Afinal, cloroquina cura ou não coronavírus? Isso é boato? Isso é evidência? Isso é uma disputa política? Esse tipo de discussão aqui desses autores nos ajuda um pouquinho a pensar. O que eu acho interessante é que a gente vê, 47, 2010, o Gary Alan Fine é um sociólogo, já perto de se aposentar, um norte-americano, discípulo do Goffman, embora não seja muito conhecido, mas tem uma carreira bem consolidada, e o Bill Ellis é um folclorista norte-americano. Os dois se escrevem juntos, esse The Global Grapevine. Grapevine é fofoca global, se a gente fosse traduzir esse texto aqui. Grapevine é conversa que se faz abaixo da vinha comendo uva, é um negócio difícil de... Ou um pouco a imagem da parreira, que é utilizada e associada no inglês à fofoca. Tem toda uma discussão que é difícil de traduzir, mas seria fofoca mesmo. Então, boato, para eles, nesse texto, é um termo empregado de diversas formas na linguagem popular. Para cientistas sociais, boato é uma expressão de crença sobre um evento específico que supostamente aconteceu ou está prestes a acontecer. Esta alegação pode despertar nosso interesse, mas carece do que um sistema político mais amplo considera padrões seguros de evidência. De novo, é uma definição em si problemática, porque ela supõe padrões seguros de evidência, e num contexto pós-estruturalista, né, ou mesmo de pluralismo na produção de paradigmas científicos, a gente poderia pensar, ou mesmo de asserções consideradas válidas ou verdadeiras, é no mínimo problemático pensar nesses padrões seguros de evidência. Quais seriam eles? Então, ainda mais quando há disputas em torno do próprio papel da ciência, negacionismo científico, mas eles estão escrevendo em 2010, pessoal. Então, o que eles pensam sobre isso hoje em dia não vai ser hoje que a gente vai poder discutir. O que é interessante disso tudo, a Pamela Donovan também é uma socióloga que discute, é uma das poucas que tem uma tradição de mais de 25 anos debatendo lendas urbanas. E ela tem o quão fiada é a conversa fiada, né? Esse artiguinho onde ela faz essa distinção que eu acho muito interessante para pensar sobre o boato. E que é a seguinte: a tendência no uso coloquial para atribuir a boatos o papel de ser uma metáfora para falsidade ou distorção contribui para o problema de entender o boato como prática social. Ou seja, isso daqui me parece a base para a gente conseguir repensar essa categoria de fake news, porque ela tem ali na categoria fake um problema. Se fake news são boatos, ou lendas urbanas também entram na categoria de fake news, o que caracteriza elas não é só o fake, mas o que caracteriza elas, essa circulação, é que pessoas acreditam nelas. A verdade ou falsidade não parece estar em questão para a prática social. Então, por isso ela diz,
a metáfora da falsidade ou distorção contribui para o problema de entender o boato como prática social. Embora eles possam compartilhar algumas características com outros gêneros, como lendas, mitos, fofocas e fraudes, traduzir hoax por fraude aqui, embora seja disputável a tradução, teorias da conspiração, eles possuem importantes qualidades distintivas. Boatos agem como notícias, mas são distinguidos por serem principalmente disseminados fora dos auspícios da mídia formal ou da organização formal da autoridade. Assim, não há nada na definição de boato que implique que o conteúdo seja falso. Isso que é o curioso. A definição aqui é a seguinte, pessoal. É boato até o momento que ele vira notícia. Se virou notícia, deixou de ser boato. Se não era verdadeiro, era só boato. Então, a gente tende a acreditar que boato é falso. Mas nada implica que o boato seja falso. O boato pode se consolidar como... O boato é uma notícia hipotética. Então, é difícil de pensar isso no nosso autocontexto, eu sei. Eu vou passar alguns aqui, porque senão a gente tomaria muito tempo. A única questão é isso de lenda urbana ou lenda contemporânea. Os folcloristas norte-americanos preferem esse termo contemporary legend, porque o folclorista, o Brabant, que criou esse termo lenda urbana, acabou popularizando talvez até demais. Ele faz mais compilações, ele tem o Big Book of Urban Legends, que é bem ilustrativo para entender algumas das que a gente tem enfrentado hoje em dia, mas não é muito útil analiticamente. Então, eu vou só retratar rapidamente isso daqui, para ir direto para o exemplo da baleia azul. Lendas contemporâneas são principalmente narrativas seculares não sobrenaturais que estão no mundo real. Contadas como se tivesse acontecido recentemente, elas tratam de indivíduos comuns em lugares familiares e retratam situações que são percebidas como importantes pelos narradores e ouvintes. Como tal, elas descrevem situações e eventos comuns e plausíveis, embora frequentemente com uma reviravolta em comum. Essa mundanidade dá às lendas contemporâneas uma qualidade única que as diferencia das lendas em si. Por isso que fica essa grandiosidade do termo lenda. A lenda urbana é uma história que é contada muitas vezes, história de fogueira, como costumam aparecer. Algumas mais conhecidas aqui, a do namorado morto, se der tempo depois eu conto ela para vocês nos nossos comentários e discussões. Esse Reason to Not Party Anymore, provavelmente várias pessoas já... Isso é mais antigo, eu lembro que lá nos anos 90 a gente via nos xerox aqui, tome cuidado, não aceite uma bebida de um homem ou mulher, bonito ou bonita, desconhecido, porque pode ser um Boa Noite Cinderela para roubar teus rins. Daí tu acorda numa banheira cheia de gelo, com um telefone do lado, dizendo para tu ligar 190 e te explicando direitinho que tiraram teus rins. E essa é mais contemporânea mesmo, e essa do Caroneiro Fantasma é bem mais antiga. A versão brasileira dela tem relatos lá no início do século XX, do cavaleiro que dá carona para uma moça vestida com uma roupa muito bonita, se apaixona, deixa ela na casa dela, daí vai no outro dia procurar pela moça e descobre que a moça já morreu, e aquele era o aniversário da morte dela, o aniversário dela, tem diferentes versões, e o fantasma dela fica vagando. Há outras versões que foram reportadas depois dos tsunamis no Japão, em que taxistas reportavam ter levado dezenas de pessoas para cidades que não tinha mais ninguém morando, e que depois, lá em algum momento, eles sabiam que eram fantasmas, que em algum momento sumia, daí eles voltavam para a cidade original. Não nos cabe aqui dizer se existem ou não fantasmas, mas há relatos numerosos nesse sentido. O jogo da baleia azul, boato, lenda contemporânea ou fake news. Aqui é uma questão que eu apresento a vocês. Porque, como ele é bem mais recente, todo mundo provavelmente ouviu falar disso. O mais correto seria até falarmos do desafio da baleia azul, não um jogo, porque ele não é um jogo. No Brasil é que se traduziu por jogo. Provavelmente, isso daqui são matérias norte-americanas, né, que dizem respeito um pouco desses pânicos envolvendo jogos e cultos satânicos, nesse caso, especificamente do Maze and Monsters, que é um filme do início dos anos 80, o filme de lançamento do Tom Hanks, que é aquele que está segurando a lanterna ali, no lado esquerdo, e retrata o Dungeons and Dragons como um jogo que pode enlouquecer e levar a cultos satânicos ou coisa parecida. Depois a gente pode mencionar um pouquinho melhor. Mas
o jogo da baleia azul propriamente dito, como ficou popular no Brasil. Foi inicialmente noticiado em maio de 2016. Notem, maio de 2016 é o contexto aí para uma certa difusão de fake news, agora embora sem essa designação. Segunda matéria, de novembro de 2015, que foi publicada na Nova Gazeta, que é uma publicação russa. Até a publicação daquela matéria teria ocorrido mais 130 suicídios associados ao jogo e promovido e coordenado por meio de grupos fechados no VKontakte, que é a rede social mais popular na Rússia até agora. É o Facebook russo. Após o estabelecimento do contato entre a pessoa interessada no jogo, um curador repassaria tarefas que devem ser realizadas pela pessoa que está jogando ao longo de 50 dias. Elas envolvem ir até lugares altos, produzir ferimentos do próprio corpo, assistir recorrentemente a filmes de horror às 4h20 da manhã, não me perguntem por quê, esse horário, e, por fim, suicidar-se. Aqui algumas matérias retratando como isso veio ao Brasil, como chegou aqui, né? Todas elas de 2017. O pico disso, se a gente procurar no Google Trends, vocês veem claramente que o pico no Brasil foi abril de 2017. Em abril, você tem um pico gigantesco de buscas por isso, então foi o maior impacto. Depois desaparece, volta nos meses subsequentes, até no ano posterior, com essa discussão aí o jogo da Momo, mais de 1 ano e meio depois reaparece com essa imagem desse bicho esquisito aí, que é uma escultura japonesa que não tem nada a ver com baleia azul, com desafio, mas meio que deu uma requentada na lenda. E o que é interessante é a gente ver como foi retratado, e eu fiz questão de colocar os jornais aqui, nem todos mas vamos pegar de Estadão a El País, não parece haver muita dúvida de que existe um desafio, ele é perigoso e que jovens estão sendo induzidos à morte por ele. Algumas das manchetes aqui, eu só vou pegar 2. Primeiro, melhor, 3, porque a Record é fantástica, né? Curador do jogo da Baleia Azul, denunciado em reportagem da Record TV, é preso. Moderador de desafio mortal foi identificado pela Record TV. Ou seja, a mídia fazendo seu papel social de acusar pessoas, né? Que a gente sabe que esse é o objetivo básico da mídia, segundo a Record TV, é trabalhar junto com o Ministério Público. E há uma longa tradição no Brasil disso, envolvendo sobretudo esses jogos e essas suspeitas de satanismo. Não vou entrar muito nesse pormenor hoje, mas é o país. Pedofilia e rituais em cemitérios. A cara oculta dos curadores do Baleia Azul. Operação da Polícia do Rio prende 5 responsáveis, supostos responsáveis por guiar adolescentes em um jogo virtual que incita a automutilação e os leva até o suicídio. E o terceiro, morte ao jogo da Baleia Azul. O desafio da Baleia Azul, um game online, que teria sido criado na Rússia. O que é interessante disso, pessoal? O ponto mais importante aqui para nós, e eu vou concluir por aqui com alguns comentários sobre esse jogo, esse suposto jogo, né? É basicamente o seguinte. Deixa eu só ver como é que eu fecho aqui o compartilhamento. Ai, meu Deus. Pronto. Basicamente, assim, apresentando muito rapidamente o debate para dar tempo da gente conseguir fazer uma discussão, e agora eu passo mais a ela, eu finalizo agora sem os slides, até para enxergar um pouco o pessoal. A ideia aqui é, pensando esse jogo, esse desafio, o modo como apareceu, o que nós temos? E aí, pegando dados, né, pessoal? Nenhuma pessoa não foi estabelecida relação causal com nenhuma pessoa que tenha se suicidado no Brasil com esse desafio, esse jogo. Há 1, 2 suspeitas. No caso da Rússia, lá, os supostos 130 que teriam se matado, 6 casos parecem ter relação indireta. Depois da investigação, durante anos, e todos foram finalizados, 6 parecem ter relação direta. E aqui nós temos um problema que é as taxas de suicídio na Rússia, que é um dos países onde há maiores taxas de suicídio, elas são eram da ordem de 80 por 100 mil, e estão agora, atualmente, perto de 50 por 100 mil. E no Brasil, são muito inferiores, inclusive as dos Estados Unidos, e a gente tem taxas em torno de 7, 8 por 100 mil, e entre jovens, muito menores. Então, assim, do ponto de vista epidemiológico, não faz o menor sentido
uma preocupação que é completamente desmedida, nesse caso, de a possibilidade de um desafio, um jogo, induzir a suicídio no Brasil. E a cobertura midiática que nós tivemos a isso, o espaço dado a isso. Então, por isso que eu acho interessante para pensar, o jogo da Baleia Azul tem toda a estrutura de uma lenda urbana, mas acabou funcionando como uma profecia que se cumpre a si mesma, porque a própria divulgação do jogo nas matérias apresenta os 50 desafios. Então, se ele não existir aqui, bastaria alguém pegar todos os 50 desafios ali descritos, criar um grupo e procurar pessoas interessadas em cumprir com os desafios. E basicamente parece ter sido isso que aconteceu, não que necessariamente tenha levado alguém ao suicídio. Ah, mas isso é incitação ao suicídio. Olha, isso é uma outra discussão, mas eu não consigo dizer nem que o jogo da Baleia Azul primeiro, é um boato, mais ou menos. Lenda urbana, provavelmente. Tem todos os elementos estruturais de uma lenda urbana, do modo como é contado nas histórias iniciais de um suicídio que foi associado, muito na Nova Gazeta. Lenda urbana mediatizada, sim, como várias outras aconteceram, muitas envolvendo alguns dos empreendedores morais que são comumente associados ao combate de jogos que levam ao satanismo, assim como rock and roll, segundo algumas das nossas atuais representações já demitidas, né, do atual governo, mas é mais ou menos nessa mentalidade conservadora, às vezes cristã, que tem essa preocupação de que os jovens seriam levados ao satanismo ou que seriam extremamente suscetíveis, vulneráveis e suicidas, potencialmente, é que faz sentido. Do ponto de vista epidemiológico, não faz o menor sentido, e na Rússia, 130 pessoas se matam por dia. Mesmo que em 6 meses isso tivesse, de fato, acontecido, não seria uma preocupação epidemiologicamente relevante para a Rússia. Então, é isso que é interessante. Afinal, o que está em questão aqui? Outras coisas estão em questão. E aqui, talvez seja interessante, para a finalização, pensar um pouco disso. Quando a gente pensa em fake news, e eu gosto desse exemplo do jogo da Baleia Azul, porque isso não é algo que é associado a fake news. Eu não vi nenhum jornal se retratando ou se preocupando em dizer, olha, talvez não fosse verdade, não era tão relevante. No Brasil, não. Na Índia aconteceu algo muito parecido e houve críticas. Alguns colunistas indianos se manifestaram expressamente em termos similares a isso que eu estava apresentando. Olha, mesmo que tivesse acontecido, não seria importante o suficiente para o papel que teve. Então, isso qualifica, embora não vá entrar nos pormenores, elementos daquilo que a gente poderia considerar pânico moral. E tem a ver com uma desproporcionalidade, um dos elementos é esse, né, mais na visão sociológica, desproporcionalidade entre os dados factuais que a gente tem sobre o fenômeno e o modo como ele é representado ou a mobilização social que ele gera. E o grande problema desse tópico todo, falando de crença, que até aqui eu ainda não falei, mas eu vou finalizar com isso, a resposta que nós temos mais frequentemente, e mais clássica até na sociologia, vem dos trabalhos sobre rumores da década de 60 em diante, especialmente o Improvided News, do Tamotsu Shibutani, que é um sociólogo americano de descendência japonesa, que pesquisou nos campos de concentração, e o nome é esse mesmo, de japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, como que os próprios japoneses se informavam. E a pesquisa dele, por isso se chama Notícias Improvisadas, como não tinha fontes oficiais, os boatos acabavam ocupando esse papel da notícia, num sentido similar àquele que a Pamela Donovan nos apresenta no slide anterior. E o que é interessante é que ele destaca aqui um elemento que eu acho importante. Ele nos diz que é problemático diferenciarmos veracidade e credibilidade. Inicialmente, a gente não questiona o relato, ou não questionaria o relato quanto à sua veracidade. E verdade e falsidade, segundo Shibutani, são atributos de proposições, ou seja, eles interessam a quem faz ciência, a quem faz filosofia. Já convicção e ceticismo são atributos de julgamento humano. As pessoas parecem se inclinar muito mais a considerar verdadeiro aquilo que elas acreditam e não acreditar naquilo que consideram previamente verdadeiro, porque esses componentes de critério epistêmico não parecem fazer parte
do nosso senso comum. E o que é talvez mais interessante é o trazido pelo Tom Mould, num artigo de 2018, que houve um grande dossiê organizado a partir de apresentações da Sociedade Norte-Americana de Folclore, como mencionei a vocês, um dos lugares onde ainda existe folclore, e ele conclui o prefácio do dossiê que eles fizeram sobre fake news, especificamente, dizendo o seguinte, que eu vou ler esse pedacinho final aqui, e aí concluo. A distinção entre lendas urbanas e sobrenaturais se torna particularmente relevante se nós pensarmos em uma abordagem centrada na dúvida e não na credibilidade ou na certeza, na verdade. Lendas mundanas oferecem uma possibilidade de verificação. Lendas sobrenaturais, não. Uma abordagem de lenda centrada na verdade parece ser ética e intelectualmente produtiva para tratar de lendas sobrenaturais. Ou seja, caso a gente pensar em lendas sobrenaturais, a gente não vai questionar a crença das pessoas. No entanto, para lendas mundanas ou contemporâneas, naquele sentido das lendas urbanas que eu mencionei, a análise pode enfatizar o acesso à informação, a estratégia retórica, ideologia pessoal, sem questionar as visões religiosas, espirituais ou sobrenaturais de uma pessoa sobre o mundo. Dúvidas sobre lendas mundanas podem questionar a lógica, mas dúvidas sobre o sobrenatural perguntam sobre racionalidade e sanidade. Em qualquer um dos casos, é insultante, inapropriado, incorreto sugerir que pessoas são ignorantes ou irracionais por acreditar em algo que a nossa pesquisa sugere não ser verdade. Então, nesse sentido, o que é interessante, o que o Mould está nos apresentando aqui como folclorista, é um pouco essa ideia de que talvez as pessoas não compartilhem fake news porque elas acreditam nas fake news. A tese que eu vou apresentar no artigo que vou retomar agora em junho é essa. Porque não há indicadores, não há nenhuma evidência que nos aponte que, objetivamente, as pessoas compartilham, e todos os levantamentos que nós temos, e a maior parte dos levantamentos que nós temos são levantamentos no Twitter, o quanto viralizou, qual foi o impacto, qual foi o trending topic, de uma fake news específica, se há robôs, não há robôs agindo. Tá, tudo isso é muito relevante, muito interessante. No entanto, as pessoas, de fato, acreditam nisso que compartilham. Não há um equívoco metodológico da nossa parte aqui em considerar que compartilhamento implica crença, porque nós não temos ainda nenhum levantamento, e é difícil fazer isso em larga escala, a gente teria que fazer algumas pesquisas quali, de modo questionário ou entrevistas mesmo, com pessoas que organizam sites fake news. Ou a gente parte da premissa da má-fé, que a pessoa está agindo politicamente, ou a gente adota a tese do gado. Não, essas pessoas são burras, irreflexivas, elas não sabem o que fazem, e por isso elas seguem acriticamente esse comportamento de manada. Eu tenho dificuldade de acreditar que pessoas agem dessa maneira. Eu tenho dificuldade em pensar que a gente tenha simplesmente... Eu acho que alguém está compartilhando sem querer. Eu acho que a Grimalda, agora ela saiu. Não, sem problema. Mas, então, eu tenho, até o momento, tenho acreditado que essa ideia de pensarmos uma tese ele está pensando em lendas contemporâneas, lendas urbanas. Eu estou pensando em fake news como lendas urbanas contemporâneas também, e boatos. Nesse caso, talvez seja relevante a gente pensar, será que as pessoas não compartilham simplesmente aquilo que elas acreditam? A despeito de se preocupar se é verdadeiro ou não? Essa preocupação com a verdade talvez seja nossa, pesquisadores, jornalistas, não necessariamente das pessoas que compartilham. Embora isso possa produzir efeitos de verdade, a gente poderia discutir uma própria constituição de um regime de verdade, no sentido Foucaultiano, mas o que eu tenho a apresentar para vocês é essa proposta. Assim, não é algo fechado, mas é um pouco esse modelo que eu acho que é útil e provocativo, porque muitos dos meus colegas e muitos jornalistas eu vi muito preocupados com o jogo da baleia azul. Me chamaram aqui no jornal para falar sobre isso, no Jornal da Cidade, e eu olhei e vi, olha, não me parece que esse jogo, esse desafio exista, ou que mereça esse espaço.
Então, nem participei por uma questão ética, assim. Eu não vou falar sobre isso. Seria interessante, é legal, ter espaço, falar, mas não haveria espaço. Eu queria que me dissesse, assim, as consequências psicológicas do jogo, a preocupação. Eu não vou falar isso. Eu não sei nem se isso existe. A gente está falando de algo que não há nenhuma evidência que tenha acontecido. Como depois acabou se comprovando, né? Porque desapareceu e aparentemente ninguém foi morto, embora várias pessoas tenham sido presas. E aí é um outro debate que é esse papel da mídia como acusadora. E o problema que pode ser originado em função justamente disso que a gente poderia pensar como quase um nichamento público decorrente de coisas insuportáveis como levar jovens a suicídio ou coisa que o valha. Isso nós temos uma longa tradição na mídia brasileira, pelo menos desde os anos 90. Então, pessoal, o que eu tenho a apresentar para vocês é um pouco essa proposta. Pensar fake news, boatos e lendas urbanas, a partir desse exemplo do jogo da baleia azul, muito mais com base nessa hipótese não da credibilidade ou da verdade, mas da dúvida. Talvez as pessoas compartilham não porque elas acham que é verdadeiro, mas porque vai que pode ser verdade. Ou parece verossímil, eu acredito nisso, então vou compartilhar. Então, o que eu acho interessante, e até um pouco ingênuo, é o modo como se apresenta nos próprios jornais e nas próprias posturas dos comunicadores, assim, não, vamos fazer aqui um manual, a própria Wordle é ótima nas classificações sobre desinformação, mas parte da premissa que as pessoas que compartilham isso estão preocupadas com isso. Eu acho que aqui tem um papel que está para ser feito por nossas redes sociais, que é pesquisar, afinal de contas, o que as pessoas acreditam, e essa categorias êmicas de fake news, né? Porque me parece que não é uma só. E aqui eu concluo e fica aberto para o debate, eu acho que é a parte mais interessante, assim, a partir dessa exposição inicial, meio anárquica aqui, mas porque é um conjunto, é um esboço de um artigo, né, pessoal? Então, não é uma proposta fechada ainda. E eu tentei fazer o mais próximo do que o Fabrício me pediu, embora tenha muita citação, possa ter sido meio cansativo. Franz, queria agradecer muito. Na verdade, o que você chama de anarco, eu chamo de ultra-organizado, cara. Ficou muito claro. Tenho certeza que muitas questões se assentaram a despeito da exposição que você diz ser né, desorganizada, o que eu acho que não é. Eu queria, antes, o pessoal vai se inscrevendo aí, se inspirando, né? Tem duas coisas que eu queria falar. A primeira, tem um filme que eu gosto muito, provavelmente você assistiu. Esse filme é um filme de um diretor que eu gosto muito também, é um novato, mas tem alguns curtas interessantes anteriores, chamado do Robert Eggers. O nome do filme eu acho que saiu no Brasil como A Bruxa. Acho que em inglês é The Witch. Eu acho que aqui no Brasil é A Bruxa. Uhum. Não é a de Blair, não. É um filme mais recente, né? Em inglês é The Witch, esse filme. Esse filme, o diretor deu uma entrevista uma vez dizendo que o roteiro do filme, que é um roteiro inspirado em um livro, foi uma tentativa de pegar os boatos da Nova Inglaterra, ou seja, quando os Estados Unidos eram colônia. E o que é esse filme? É uma família que é expulsa de uma pequena comunidade de assentamento nos Estados Unidos do século XVII, 1640, algo assim, e eles vão para a mata para tentar sobreviver lá. Eles armam um acampamento, montam uma casa lá e começam a viver como podem. E aí ele diz que ali que esses boatos que existiam na cidade, no pequeno assentamento, começam a se consolidar. Então, segundo ele, se a gente prestar bem atenção no filme, grande parte dos acontecimentos ali é a projeção do boato sobre a realidade, né? Uhum. Então, quer dizer, o que eu trago para você é um pouco isso, assim, o boato, ele tem uma capacidade de se projetar na realidade como prática, inclusive. Sim. Inclusive como prática emocional, né? As pessoas, elas têm aí
elas sentem nos seus corpos, né, a manifestação, por exemplo, de uma ofensa, de um horror, de um medo, né? Ou seja, esse tipo de coisa que a sociologia das emoções, como você trabalha bem, faz, né? Ou seja, como que isso mobiliza. E, finalmente, mobiliza atitudes, assim, né? Comportamentos. Assim. O comportamento que eu gostaria de lembrar é que os diários associados do Assis Chateaubriand, ele fazia muito isso que você fala, quando o empresário era contra o jornal, ele criava uma notícia falsa contra a empresa do cara e quebrava a empresa, né? Uhum. Hoje tem muito isso também, a gente vê, como você diz bem, né, como que aqueles que são... E hoje isso influencia principalmente na política, né? A política hoje ela sofre muito com essa construção de boatos para queima de reputação, é isso que eu ia dizer. O nome que a gente dá, as consequências que um boato pode ter na vida pública de uma pessoa é queima de reputação. A Veja, por exemplo, foi a revista que realizou isso com método, né? Eu diria. Então, a minha questão que eu trago para a sua reflexão é essa, assim, as consequências do boato mesmo, porque você trata de forma muito interessante sobre a natureza do boato, né? A natureza, como que isso se constitui, quais são as características. As consequências sociais disso é que também me interessa, e eu gostaria que depois você pudesse tecer alguns comentários sobre isso, se seria interessante. Alguém mais, gente? Se vocês estiverem com vergonha, eu passo imediatamente para o professor Francis, e na medida em que a gente esse filme A Caça é do Thomas Wittenberg, que a Tainá está indicando aqui. Esse filme é muito bom também, né? O que acontece é uma criança que denuncia não é que denuncia, ela expressa que o professor poderia ter estuprado ou teria aliciado ela, né? E aí a reputação do professor vai abaixo e nunca mais é recuperada, né? Também é um filme que, de alguma forma, trata disso, né? Francis, se você quiser conversar um pouco sobre isso que eu te coloquei, aí, enquanto isso as pessoas vão aí criando maneiras de... Eu vou partir dos casos que vocês apresentaram, porque eu fico pensando em duas coisas. Bem, a ideia dos boatos sobre bruxaria, evidentemente, é muito interessante. Esse tema da bruxaria eu acho especialmente interessante. Eu costumo fazer algumas aulas iniciais na disciplina de Sociologia do Desvio, especificamente sobre história da bruxaria, porque até entre os historiadores isso não é durante um bom tempo, hoje em dia um pouco mais consolidado, mas há dissidentes. A própria discussão sobre feitiçaria demoníaca, a factualidade, né? É verdade que houve feitiçaria demoníaca? A questão, bem, tudo nos indica que feitiçaria demoníaca foi uma invenção da própria Inquisição, do próprio Tribunal do Santo Ofício, que nunca ninguém fez oferendas ao diabo, matando seres humanos, bem, em outros lugares, sacrifícios, mas não era diabo. Algumas sociedades pré-colombianas, e mesmo assim era um outro contexto, e também há muito poucos registros e também alguma disputa a esse respeito. Mas, especificamente quanto à feitiçaria demoníaca, eu estou lembrando mais de alguns debates do Carlo Ginzburg, especificamente, Jeffrey Richards também, no Sexo e Desvio da Nação, mas há alguns autores, e até um dos mais discutidos ali, no lançamento agora, a mesma época que saiu Caliban e a Bruxa, saiu pela Aleph, um texto que é mais histórico sobre bruxaria, que é um dos autores que defendia que sim, existiu feitiçaria satânica, diabólica. E tinha algumas evidências disso, mas mais frágeis do que as evidências de que isso seria uma narrativa constituída pelo próprio Santo Ofício. Então, aqui nós já teríamos uma disputa. Por que eu estou mencionando esse tema? Porque o satanismo, nos anos 80, nos Estados Unidos, teve um espaço muito grande, uma série de filmes, vocês devem ter visto alguns deles, não são filmes muito conhecidos, mas
Filmes sobre seitas diabólicas que sequestram jovens para matar. Alguém já viu algum deles? Porque são vários. E todos, assim, bem B, C ou Z. São filmes recomendáveis, por isso eu não vou nem citar nenhum deles. Mas existem alguns disso, ou de seitas canibais também, normalmente associados, e essa ideia das seitas alimenta o imaginário. E isso permite... Peraí que eu vou ter que abrir aqui, eu não sei como é que eu abro o chat. Ah, tá. Eu já vou para falar da Gabriela, vou só concluir essa linha de raciocínio. Então, isso nos permite pensar efeitos. No caso tanto da caçada, que foi mencionado antes, quanto no caso brasileiro, da escola base, em 94, o que nós temos, e aí eu vou falar bem como psicólogo, fantasias infantis associadas à realidade. E, sim, fantasia pode ser, do ponto de vista patogênico, fonte de patologia, da ansiedade, da angústia, tanto quanto um fato real. Isso desde o Freud, abrir mão da teoria do trauma, a gente sabe claramente. No entanto, de modo não muito, ou melhor, de modo apressado e sem a menor preocupação dessa indistinção entre realidade e fantasia entre crianças, e isso é um fenômeno conhecido, são feitas alusões à pedofilia ou a abuso sexual das pessoas que trabalhavam na escola base, em boa parte constituídas narrativamente a partir das projeções, das preocupações dos pais, ou seja, pais preocupados com os abusos projetam nas próprias crianças que reagem de acordo com a expectativa dos pais. Então, isso é um fenômeno de interação parental. E aí, sacam, mas alguém tocou em você? Tocou. E foi onde? Onde não pode. Bem, é esse tipo de narrativa. Isso é muito comum nos relatos de norte-americanos nos anos 80, tanto nas... E é isso que é interessante, porque aqui nós não temos esse fenômeno. Então, aqui talvez tenha sido menos pronunciado por isso. Os relatos sobre múltiplas personalidades dos americanos têm muita relação com essas memórias ficcionalizadas. E, sobretudo, a partir de relatos infantis, e que, ao que tudo indica, fantásticos, né? Porque há muitos casos de pessoas que dizem, eu desenvolvi múltiplas personalidades quando eu fui sequestrado por satanistas. Bem, mas... E há várias preocupações dos americanos, investigações do FBI que vão atrás e tentam achar, não acharam nada. Criaram forças-tarefa, viraram do avesso, não encontraram nunca as tais aceitas relatadas por diversas pessoas. Então, isso está no mesmo plano das abduções alienígenas. É muito mais uma ficção pensada como memória e que as pessoas sentem como memória e lembram como memória. Mas são memórias inventadas, literalmente. Não está falando de má fé. É um fenômeno psíquico incomum, mas que existe. Memórias ficcionalizadas ou inventadas. As pessoas acreditam naquilo. Passa a ser constitutivo da sua própria narrativa sobre si. Então, isso, como vocês estão vendo, é um conjunto de coisas extremamente pantanoso. Personalidades múltiplas, satanismo, alusões, só que isso alimenta o imaginário, e daí o que acontece? Escola base, denunciam por pedofilia, bem, acabou a escola base, acabou a reputação das pessoas, teve gente que morreu prematuramente, gente que se suicidou, simplesmente acabou com a vida das pessoas. Tem um outro caso que é extremamente documentado, eu recomendo para quem gosta de podcast, e tem resiliência. Eu não terminei ele, não sei se algum dia eu vou terminar, mas eu normalmente deixo rodando enquanto eu leio alguma outra coisa ou faço alguma outra coisa um pouco mais mecânica. Que é um trabalho que está sendo feito no Projeto Humanos pelo Ivan Misuzuki, aquele cara que faz o Anticast, que ele resgatou o que ele chamou de o caso Evandro. Vai virar série agora, Francis. Sim, eu vi, eu falei com ele esses dias, em função disso, ele me procurou, daí que eu descobri o trabalho dele. E, bem, é um caso no qual 7 pessoas foram denunciadas, e aí a chamada é um pouco assim, 7 pessoas, 7 letras tem o nome daquele que fez o ritual, 7 letras tem o nome Evandro, 7 milhões foi o valor pago. Então, tudo era 7, e tinha que ser 7,
E aí você, vendo os relatos dele, há fortes indícios, ele não fala isso de modo evidente, ele é muito... E quando eu digo fortes indícios, pessoal, eu sei lá, são mais de 40 horas de podcast. O trabalho ali é monumental, de transcrição de falas, e tudo indica o seguinte: houve uma denúncia, e aí encontraram um corpo que estava sem as mãos, com escalpelado, sem os órgãos internos, e era ritual de magia negra. Mas o modo como a cena foi encontrada, de tipo, tinha muitos elementos ali que levavam a acreditar que a cena foi plantada, que aquilo ali foi montado para parecer um ritual satânico, que não existe. E aí encontraram, denunciaram, as pessoas foram processadas, e houve uma fortíssima mobilização, e o imaginário constituído pela mídia da época, 92, né, de que, sim, eram as bruxas. Falava o bruxo, as bruxas. E aí colou. Da mesma maneira... envolvido, né? O que dava ainda uma característica política à situação. Olha, fortes indícios de que você tem ali uma perseguição política, e para atacar as pessoas é que vinculou seus demais. Então, é muito complicado. Mas faz sentido. E parece fazer sentido para o Ministério Público, porque estão fazendo acusação de ritual satanista. Da mesma maneira, em Ouro Preto, em 2001, uma moça foi encontrada morta com 17 facadas em cima de um túmulo, e a acusação foi de que teria sido um ritual satanista feito durante uma sessão ao vivo do jogo Vampiro à Máscara. E aí, bem, foi um pouco a defesa do Dungeons and Dragons, como os americanos dizem. Eu separei tem um livro que fala exatamente disso, que é esse Jogos Perigosos, do Laycock, que, se alguém quiser, eu posso depois passar, eu achei em PDF, o Pânico Moral sobre Role-Playing Games, e o que isso tem a dizer sobre jogos, religião e mundos imaginários. É sobre o satanismo nos Estados Unidos, nos anos 80, e que começa a declinar nos 90. Para nós, ele bate mais nos anos 90, associado a jogos eletrônicos, posteriormente, mas essa ideia de que há um grupo... Houve um outro caso em 2005 também, que a defesa dos jovens diz que eles estavam jogando RPG, por isso teriam que morrer os pais. Então, no Espírito Santo. Então, não são muitos, mas há casos, e eu acho que os casos, embora não sejam numerosos, são emblemáticos para pensarmos como, para o Ministério Público, para boa parte da mídia, o mesmo tipo de lógica que operou no caso do jogo da Baleia Azul, que é a de pânico moral, ou seja, de uma preocupação desmedida com algo que é moralmente inaceitável, mas que você não tem elementos de verossimilhança ou mínima factualidade que permitam acreditar que aquilo aconteceu, a não ser que você parta das crenças, não das evidências. Então, me parece que em todos esses casos isso aparece. As consequências, eu lhe diria, dos boatos, Fabrício, objetivamente, boatos têm a força de ato ilocucionário, de discurso que produz verdade. Aquilo que seriam os atos discursivos sérios, que o Foucault fala e acaba alocando apenas a ciência, quando você chama alguém de psicopata, a partir do laudo, que foi que eu estudei, né? E eu uso o Foucault mais pensando nisso, atos discursivos sérios, o psiquiatra não está só fazendo algo, falando algo, ele é um psicopata, não, ele está tornando a pessoa psicopata. Quando alguém é acusado pelo Ministério Público, ou por jornais, ou mesmo atualmente por boato WhatsApp, uma senhora foi morta, linchada, por ser bruxa. Agora, nessa década. Se eu não me equivoco, foi 2014, no Rio de Janeiro. Circularam notícia que a mulher era uma bruxa, ela foi morta. Assim, por boato do WhatsApp. A única vítima direta do WhatsApp que a gente tem notícia no Brasil, porque não foi processo, não houve nada. E não tinha a menor relação com coisa nenhuma. A pessoa lavava roupa, circulava lá no lugar, fizeram um pseudo-retrato falado que a pessoa que não existia aparecia com ela e a população se mobilizou. Então, boatos têm, em muitos casos, dependendo da sua amplitude, força de ato discursivo sério. O Austin, né, ele tem uma abordagem muito interessante, tem sido também utilizada para pensar como é que se cria realidades a partir
dos boatos, né? Que é a ideia de que as palavras, elas fazem as coisas, né? As frases fazem coisas, né? Que é eu acho que a grande discussão Quando está em falar e torno. fazer, né? Exatamente. O ato locucionário, eu estou pensando como ato discursivo, ato locucionário do Austin mesmo, repensado via Foucault. Pensando Não, no enunciado do Foucault como ato discursivo sério. exatamente. O que eu acho interessante é que a gente, quando vai tentar explicar isso, a gente mobiliza, como você fala, os nossos imaginários, né? Mas é ordinário. No caso, por exemplo, de assassinato de mulheres, em que se coloca a culpa em bruxaria, jogo de videogame e outras coisas, é querer esconder exatamente uma chaga que é o machismo, né? O feminicismo, o feminicídio na sociedade brasileira, né? Assim, aquela tendência que o Durkheim fala que as sociedades tendem a esconder as suas mazelas, né? Em função de que ela não consegue enxergar, não consegue olhar para si mesmo nos olhos, né? Quer dizer, isso me parece uma dimensão também que faz parte desse universo que você articula tão bem, né? Gente, alguém? Diga, Francis. Não, eu fico à disposição. Eu li aqui o relato, a manifestação da Gabriela. Ela, Faz muito sentido, acredito que fica claro. Pensando no momento atual, eu vou resgatar duas coisas. Primeiro, em março do ano passado, em Santa Maria, que é uma cidade perto de 300 mil habitantes, uma cidade de porte médio para padrões do Rio Grande do Sul, circulou um vídeo no WhatsApp, que depois as pessoas até foram responsabilizadas, foram procuradas pela polícia. Um sujeito gravou um vídeo com estudantes universitários que estavam indo fazer atendimento no seu estágio e acompanhando a professora do estágio, que estavam no posto de saúde, foram visitar algumas casas, estavam de jaleco, andando na rua, e ele apresentou o vídeo. Eu vi que tem gente que está se vestindo de enfermeiro para injetar AIDS nas pessoas, ao invés dizendo que estão fazendo teste de diabetes. E aí eu vejo isso daqui, aí eu tô louco, né? E daí circulou o vídeo como se fosse uma evidência. Pessoas vestidas de jaleco andando na rua são evidência de que há pessoas se vestindo de jaleco, fingindo ser enfermeiros, para injetar doenças infecto-contagiosas em outras pessoas. O que é interessante é exatamente o que você mencionou, Fabrício. E aí, nesse caso, não é mais boato. Aí eu pego... Deixa eu só achar ele aqui. Ele está à mão, eu acho. Não. Claro que ele não está à mão, porque eu preciso dele. É o grande livro das lendas urbanas. Então, tá lá, achei. Esse livrinho aqui é uma compilação do Bramvand, Good to be true. The Colossal Book of Urban Legends, que é o segundo. O primeiro é o Big. Esse aqui é o Colossal. E tem uma parte inicial, é legal porque esse cara fez até uma versão disso em história em quadrinhos. Assim, ele é um divulgador, ele ganha dinheiro vendendo livro, compilando lendas urbanas. É o que criou o termo lenda urbana no início da década de 80. E o que é interessante, claro, ele tem uma discussão, ele organiza um dicionário de folclore, é um pesquisador sério, mas ele diz, olha, eu ganho o que mais vende dos meus livros é uma história em quadrinhos, as compilações. Por isso ele é até meio controverso no meio dos folcloristas, porque daí dizem, mas está parecendo que a nossa disciplina não é séria. E folclore é uma disciplina que não tem os grants de pesquisa que tem a sociologia nos Estados Unidos. Uhum. E aqui no meio aparecem algumas descrições dos primeiros relatos sobre isso. Pessoas que estariam injetando AIDS ou hepatite ou alguma outra doença da época. No caso era AIDS, especificamente nos Estados Unidos. E na maior parte das vezes relatam, é negro ou é hispânico. Então, da mesma maneira que o machismo, os diversos racismos também tomam esse papel. O que é bizarro é que os profissionais de saúde parecem, mais recentemente, estar associados a isso. Porque são da esquerda. Não, mas eles são mesmo, e eles são da esquerda. E a esquerda quer fazer um golpe comunista, então quer matar os cidadãos de bem. Então, esse tipo de paranoia perigosíssima começa a circular. E aí o que eu ia mencionar eu não sei se vocês viram outras versões, eu vi uma
que gentilmente os meus vizinhos, que eu moro num prédio que tem muitos aposentados e militares aposentados. Então, assim, fizeram festa quando o presidente foi eleito, né? E o boato que eu vi foi o seguinte, aqui, que ficou no elevador um tempo até que eu consegui dissuadir o síndico de que aquilo existia. Não permitir que entre no prédio. Pessoas dizendo serem agentes da prefeitura, usando coletes e crachás. Dizem estar fazendo testes de Covid em moradores. Trata-se de uma quadrilha que pratica assaltos e abusos das suas vítimas. E no Correio do Povo saiu uma matéria que a pessoa, quando eu tentei dissuadir, a pessoa postou a matéria, dia 21 de março, Correio do Povo, dizendo, polícia indica que não deixem entrar pessoas nas suas casas porque são bandidos querendo invadir as casas por conta da quarentena. Claro, novamente, isso é lenda urbana. Agora, nada indica que a própria polícia não acredite que isso possa acontecer, embora não tenha acontecido. Quando eu vejo algum relato desse tipo, ligo para o 190 ali, ou procuro informações com a equipe do jornal local ou em outra instância, e é sempre unânime, nunca aconteceu. Está no mesmo quadro das lendas sobre não abra o vidro quando parar no semáforo para dar dinheiro para os jovenzinhos que estão pedindo para limpar o teu vidro, porque eles querem jogar ácido em ti e roubar o teu dinheiro. Então, novamente, é preconceito de classe, é preconceito de gênero, preconceito étnico, que acaba mobilizando esse tipo de circulação de lendas. Muito interessante. O Renato ele colocou uma pergunta interessante aí. Queria lembrar uma coisa. Tem um livro da Naomi Oreskes, em que ela traça muito a dinâmica do impacto da internet na política, né? Esqueci agora o nome, é dela e de um outro autor, e esse livro atribui... Mercadores da Dúvida? Isso, Marchand of the Doubt. Ela atribui grande parte das notícias falsas, não, principalmente, né, da dúvida em relação a coisas como aquecimento global, etc., a uma organização transnacional mobilizada por think tanks. Então, as think tanks liberais do mundo inteiro, elas recebem muito dinheiro de algumas instituições, de algumas empresas, principalmente do petróleo, no caso das mudanças climáticas, e isso faz com que elas tenham ações muito concatenadas. Ela faz uma análise muito interessante de como essas notícias que levantam dúvidas sobre o tabaco, sobre o petróleo, etc., como que isso é muito parecido, França, em quase todos os países, entendeu? Sim. É um pouco isso que o Renato está colocando aí embaixo, ou seja, parece, no caso dela, ela expõe isso, que há, de fato, uma postura articulada, né? Uma postura criada, né? Faz sentido que alguns desses... Só que esse o que é curioso é isso. Da mesma maneira que há, nesses think tanks, alguma intencionalidade, eu não nego que haja intencionalidade, que haja organização e haja interesses organizados, grupos de interesse que usam, mas esse é o ponto. O método, pessoal, do uso de desinformação para produzir mobilização política ou ação política, ou adesão a certos regimes de verdade... Estou pensando na categoria Foucaultiana aqui, que eu acho que ela é útil. Porque é isso, é uma forma de pensar. Uma forma de pensar mediada, por isso que alguns desses autores vão dizer, isso é a pós-verdade. O Trump está trabalhando com pós-verdade, ou está usando fake news para desqualificar o argumento dos outros. O que eu acho é que a gente talvez esteja muito nessa postura de pensar nos grupos organizados na racionalidade, e acho que isso é parte do problema. Mas é parte. Por quê? Sim, eles podem existir, e provavelmente existem, e provavelmente eles existem desde o início da imprensa organizada, desde que existem grupos de pressão. Agora, e grupos de interesse. Agora, não é diferente agora o procedimento deles, agora eles estão melhores nisso. Não, agora você tem outros meios, redes sociais, por isso que eu apresentei aqueles dados aí. Você tem redes sociais, você tem uma crise de credibilidade da própria produção científica, e eu diria que é uma crise, não é só de credibilidade. Por que as pessoas não acreditam mais na ciência?
E eu acho interessante quando a gente observa textos um pouco mais antigos sobre boatos, dos anos 60, dos anos 70, até dos anos 80, em que não havia dúvida sobre isso. Não, a ciência, no singular, né? Depois que a gente tem alguns autores na filosofia que criticam nós, as ciências sociais, esses pós-modernos aí das ciências sociais, esses relativistas, por isso que eu apresentei aquelas categoriazinhas no início, é que são os responsáveis por a gente perder o nosso paradigma popperiano, ou qualquer coisa lacatusiano de ciência. Então, como tudo vale fake news. Então, isso é culpa dos pós-modernos, dos relativistas das ciências sociais, antropologia. Não, peraí. Então, tem até alguns filósofos mais ponderados. O Lee McIntyre é um que eu acho interessante nesse sentido, que tem discutido pós-verdade, em alguns livrinhos meio primeiros passos, assim, sobre pós-verdade, e tem participado até de debates mais para a popularização da ciência. Eu vi que tem um artigo dele na última edição da revista Skeptic, que é aquela do Michael Shermer, né, que fala muito sobre esse tipo de tópico, e que eu acho que é um trabalho que, por exemplo, no Brasil nós não temos. No Brasil, a gente tem combate a fake news. Não adianta você combater fake news. Combate a fake news, você chega às pessoas que estão preocupadas com isso, a maior parte estão, mas o que elas pensam como fake news? Não. Se a gente for entrevistar e fazer pesquisa quali, fazer levantamento indutivo, provavelmente a gente vai ouvir muitas pessoas dizendo, não, fake news é isso que ficam falando contra o presidente. A gente tem que parar com as fake news. Isso que a Folha faz aí é errado. Eles estão acabando com o presidente, eles estão acabando com nós. Então, me parece que aquele percentual que aparece ali no We Are Social, né, no Digital Report, ele não é homogêneo. As pessoas se preocupam com algo, mas o que elas entendem por essa designação é diferente. Da mesma maneira, a intenção pode ser a mesma e presente. Os meios, através das redes sociais, são distintos. O campo de permeabilidade desse tipo de narrativa é distinto, e isso é que torna talvez mais efetivo. Por isso eu tenho uma certa resistência ao argumento que me parece muito próximo do Gustave Le Bon. Não, a lógica das massas é a da irracionalidade. Então, por isso, que seria uma coisa pré-durkheimiana, né? Uma consciência coletiva pré-durkheimiana, e muito racista, o texto do Le Bon, sempre, mas problemático em todos os sentidos. Mas é muito parecido o argumento com o argumento de vários autores, entre eles essa que você menciona, que é muito bom analiticamente para apresentar. Vejam aqui as semelhanças, vejam aqui as correlações e correspondências. Sim, isso também é parte do problema. Mas me parece que é problemático e limitante a gente pensar que isso, na verdade, é o que nos permite pensar as fake news. E esse é um argumento que nos próprios pensadores de esquerda no Brasil parece estar sendo hegemônico. Eu acho que a gente se equivoca, talvez, é uma hipótese que eu tenho, uma das que eu tenho para apresentar nesse artigo, tem que começar a publicar, só que ser coordenador com Weintraub de ministro, com o atual presidente da CAPES, sem direção da avaliação, com as mudanças que a gente está tendo na Sucupira, e com pandemia, não é uma coisa exatamente propícia à produção intelectual. Por isso que eu também agradeço pelo espaço aqui. É um pandemônio, né? Eu diria. No pior sentido, porque o pandemônio ainda é animado. Todas as imagens, pandemônio, você vê aquelas ilustrações, é uma coisa assim, Bosch. É uma coisa maravilhosa, aquelas tesouras que andam com duas orelhas, aquelas coisas bonitas. Mas, no caso específico aqui, o que eu fico pensando é, parte do problema é isso. Sim, há interesses organizados mobilizando. Mas o que produz organicidade? Por que as pessoas compartilham? As pessoas não compartilham porque houve ali um trabalho maravilhoso que parece que eles têm ali um scanner de mentes em massa que eles conseguem descobrir o que as pessoas querem ouvir. Não, eles falam o que as pessoas querem ouvir desde sempre. Desde que existe interesse organizado. A diferença é que agora as pessoas têm outros meios para se organizar e se expressar. E produzir adesão. Ô, Francis, e você acha, então, que essa nova arquitetura da comunicação mundial, por exemplo, desde a década de 90, isso teve algum efeito sobre isso, Francis, sobre os boatos e sobre essa forma que eu concordo com você, sempre existiu? É por isso que eu trouxe a bruxa, porque o filme ele diz, olha, esses eram os boatos que circulavam naquela época. E esses boatos tinham consequências, expulsavam as pessoas de cidades, né? Desempregavam pessoas, matavam pessoas, queimavam bruxas, como você colocou.
né? Mas a pergunta que eu queria que você pudesse entrar é essa, assim. Você acha que há alguma mudança depois dessa mudança do padrão de comunicação? Eu não tenho dúvida. O que nós temos, claro, isso é muito ensaísmo, né? Eu não tenho dúvida pensando o seguinte: primeiro, caça às bruxas. Segundo, a lógica da caça às bruxas pós-macartista, do tipo, você desqualificar ou qualificar numa oposição, primeiro, dividindo maniqueistamente o mundo entre nós, os cidadãos de bem, e eles, os outros, que é a lógica inicialmente apresentada ali pelo Freud, na Psicologia de Massas, na análise do eu, a ideia do Frederick Barth, de grupo identitário, também muito parecida com isso, essa distinção entre nós e eles, isso está presente em vários autores de ciências sociais, mas uma das coisas é pensar isso como categoria analítica para entender como os grupos operam. Outra coisa é de que modo os grupos produzem homogeneidades ou narrativas homogêneas, e eu não tenho muita dúvida que, sobretudo a partir dos anos 90 e de 2004 especificamente, a inflexão me parece ser essa. A chamada Web 2.0 e 2004 em diante, essa noção do prosumption, o modo como nós temos a ascensão de youtubers, eu não estou demonizando eles aqui, o problema é, o espaço está sendo ocupado por esses. Agora a gente tem o Átila Yamarino, por exemplo, ali, que se tornou popular por outros motivos, e agora está fazendo um trabalho meio que de divulgação da ciência. E é o que está sendo mais efetivo, porque ele está ocupando esse espaço que até o momento não tinha ninguém, com uma postura que eu não estou nem dizendo que é da esquerda. Ele está só defendendo a discussão no discurso racional, a defesa de argumentos fundamentados em evidências, a ciência, né? Ele é a voz da ciência no Brasil hoje. E ele também é um pesquisador, mas ele não teve a repercussão que ele teve por ser um grande pesquisador. Que ele é um bom pesquisador, respeitável. Mas não é, assim, uma grande figura, não é o Nicodelis. Mas o Nicodelis não faz o que ele faz. Não consegue chegar a fazer essas manifestações. Então, o que me parece aqui, Fabrício, é que a gente tem, ao longo dos anos 90, uma requalificação disso que já tinha meio que morrido, desse discurso de caça às bruxas, distinção entre nós e eles, e que é repatriada nessa nova direita, a partir de um discurso político beligerante. O discurso da política não é o discurso, né, é o discurso da guerra. Nós temos que matar, de preferência, massacrar o adversário, fazer com que ele deixe de existir. Então, não é disputar com ele legalmente, não. Nós somos os bons. Os bons, e aquilo que a gente diz é verdade porque nós somos os bons. Então, por isso que é verdade que a cloroquina salva. Vocês veem os comentários das pessoas no Twitter do Jair Bolsonaro, para quem tiver estômago, as pessoas dizem, não, o Brasil vai salvar o mundo. Bolsonaro descobriu a cloroquina. Ele está certo, por quê? Porque ele é o Bolsonaro. Porque eu concordo com ele. É por premissa. E como que se produzem essas homogeneidades? Me parece que só é possível essa produção de discursos, narrativas homogêneas, a partir de autocomunicação de massa. Sem essa modificação técnica, não me parece que fosse possível esse tipo de polarização, como a gente tem visto, esse termo que já está batido, mas é isso mesmo o efeito, né? O Ortega Gasset, no famoso a opinião das massas, né? Ele diz que a criação de um meio comum na verdade, ele está falando de horizontalização dos meios de reprodução da comunicação, né? E na época ele falava do jornal, porque o jornal, quando ele escreve o livro nos Estados Unidos, havia sido popularizado. Uhum. Todo mundo tinha um tabloide, todo mundo tinha um jornal de bairro, né, aquela coisa. E ele dizia que isso... Porque ele é um elitista, né? Sim. Mas ele diz que isso rebaixaria, vamos dizer assim, os padrões culturais da América naquele momento, e que o perigo disso é para a política. Ele avisava isso, né? Assim, o uso político desse tipo de nova arquitetura da comunicação na sociedade iria ser um risco, né, e tudo. Mas é o que você fala e que você traz muito bem, relativizando um pouco isso, assim. Já existia isso, né? Esse tipo de formas, vamos dizer assim,
em que você cita bem o Gainsbourg, né? Lá, por exemplo, no Queijo e os Vermes, claramente ali você tem uma produção de uma narrativa contra, né? Lá o Moleiro, o Menóquio, né? E a sua narrativa sobre o nascimento do mundo, quer dizer, isso aí a gente está falando do século XVI, né? E assim vai, você poderia ir, né, antes, né, para dizer isso. Então, assim, a arquitetura muda, mas as dinâmicas sociais, elas de alguma forma, né, se reapresentam sobre outra roupagem, né? Como você tá bem colocando. E nós não conhecemos, e o que me parece mais evidente é, sobre esse fenômeno, fake news, credibilidade, o que quer que seja, nós não sabemos o que as pessoas pensam e no que elas acreditam. Nós sabemos o que elas manifestam, o que elas respondem às nossas perguntas. Deixa eu ver a pergunta da Tainá. Tainá está perguntando algo interessante aí, ó. A primeira coisa, Tainá, falta o discurso científico alcançar a opinião das massas. Eu diria, uma tipologia mínima, ou entrevistar pessoas em modo, o que é possível hoje em dia, tem tecnicamente meios para isso, nós temos. Entrevistar para saber o que pensam, e aí começar a produzir tipologias a partir disso, ao invés de dedutivamente a gente criar as perguntas e fazer questionário de opinião, sim, nós não sabemos, não fazemos isso. Não é o método empregado. As sondagens são sondagens a partir das nossas questões. Isso é metodologia 1.1, né? Isso é uma coisa simplíssima de discutir, mas é curioso como já existem protocolos prévios, já existe um paradigma de pesquisa mais ou menos consolidado, e não se questiona aquilo que a gente descobre quando faz pesquisa de opinião. Talvez, não, mas temos que ter dados comparáveis. Então, a gente vai perguntar se as pessoas pensam se a atitude do governante é boa, ótima, regular. Então, não se pergunta, você acredita no que diz o presidente? Eventualmente apresenta-se algo. Não se pergunta os porquês disso, né? Você acredita. Por quê? Porque eu votei nele. Porque ele é bonito. Porque... não sei. Não, nós realmente não sabemos. Isso é uma tarefa para nós. Eu não estou cobrando de ninguém aqui especificamente, eu estou cobrando nós mesmos e pretendo fazer isso, entre outras coisas. Eu já tenho começado a pesquisas nesse sentido. Até porque as pessoas dão esse dado para nós. Se a gente conseguir fazer levantamento nos próprios comentários, tanto em Twitter quanto em Facebook, que é uma coisa que na sociologia digital a gente tem feito, nós já temos elementos lá. A questão é que é uma coisa difícil, porque o volume de dados é gigantesco. Então, aí tem que automatizar de alguma maneira. Eu estou aprendendo a programar em Python para isso, assim, para criar formulários e tentar fazer isso de modo a automatizar alguns levantamentos, para pelo menos ter a tabela e a partir dela constituir tipologias. Eu fiz muito isso, fiz 30 e tantas tabelas na minha tese, tentando criar tipologias de diagnósticos psiquiátricos. Então, é uma outra discussão. No caso haveria como evitar essas crenças nas premissas como a da pela cloroquina. Olha, o ponto é a gente entender por que as pessoas acreditam. Como se dão essas crenças? Eu gosto muito do Becker, quando ele lá, nos Segredos e Truques da Pesquisa, nos apresenta assim, olha, não pergunte muito o porquê, pergunte mais o como. Ele sugere isso. Eu acho que é uma ideia interessante para a pesquisa. Sim, talvez seja possível a gente modificar isso. É possível, inclusive, pensar. Mas para modificar, não adianta a gente entrar com uma postura que vai ser vista como autoritária pelas pessoas. Eles são cientistas, eles acham que eles sabem a verdade, eles não sabem nada, eles estão lá na universidade, são tudo petralha. Pronto, vamos responder isso. Nos codificam ad hoc, já envenenando o poço, né? Argumento ad hominem. Por quê? Porque tudo que vem da academia, as universidades, o ministro está dizendo aí que ficam tudo fumando maconha e são tudo comunista, então eles estão contra o governo, por definição. Então qualquer coisa que eles digam não é verdadeira. A gente tem esse quadro. Mas isso não é para todos. Sim, mas eu não sei para quem que é e para quem não é. Nós não temos elementos empíricos nesse sentido. São muito limitados e nós temos meios para alcançar esses elementos. Então, sim, eu acho que é possível evitar. Deixa eu ver. O André.
O André está É querendo possível fazer. evitar desde que a gente entenda o que leva as pessoas a acreditar nisso. Né? Entender a crença seria o meio para pensar em evitar essas crenças. Não. Deixa eu ver aqui a Tainá também. Tá. Ela tem uma outra pergunta, André. Oi, Aí Francis. depois você faz a sua pergunta. Tá ok. Tá ok. Diga. Tá, agora que eu pode vi que o perguntar. André... Perdão, André. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim. Não, é bacana, Francis, achei muito legal a sua explanação e toca em temas muito interessantes, assim. Eu pesquisei no mestrado sobre Giddens, e ele tem um trecho lá da Constituição da Sociedade que ele faz uma distinção, com certeza você deve conhecer, sobre critérios de credibilidade e critérios de validade, né? Uhum. Eu lembrei muito disso na sua explanação, porque ele fala, para quem não tem familiaridade, os critérios de credibilidade se refeririam, digamos assim, à pertinência, hermeneuticamente falando, né, das razões dos indivíduos, para a gente, como sociólogo, investigar se os indivíduos acreditam mesmo naquilo que eles estão dizendo e investigar as suas consequências, né, as consequências dessas crenças, separando isso dos critérios de validade que se relacionariam com as evidências empíricas mesmo, como você falou, tomadas assim no sentido proposicional, se fazem sentido lógico e empiricamente. Então, eu acho essa distinção muito interessante para E acho que travou. Travou todo mundo para mim aqui. Só o Fernando que continua. O Fabrício e o André estão paralisados. Eu acho que é a internet. A minha aqui tá ok. A minha tá ok também, eu vejo o Fernando, mas A o André... maldição é que o Zoom acaba... que eu não sei como é que é o Meet em termos de fluxo, quanto ele exige. A desgraça do Zoom é que ele é muito leve. Eu não sei como é que é o Meet, porque eu não tenho aqui não tenho então, nos testes que eu fiz, na verdade, o Meet, ele é mais leve do que o Zoom. Mas que bom. E ele funciona pelo navegador, né? Especialmente pelo Chrome. Sim. Eu não sei qual é a mágica que eles conseguiram fazer. Não, os algoritmos de programação deles estão cada dia mais sofisticados. Assim, agora que eu comecei a estudar um pouquinho de programação, rudimentos, meu Deus, só para ver o que foi modificado no próprio algoritmo do Google Translator. Tá muito simples. Então, e funciona, que é uma beleza, né? Perto do que quando eles lançaram, 6, 7 anos atrás, era um horror. Hoje em dia, chega até a te perguntar, tá, mas por que eu estou estudando línguas mesmo? Não o inglês ou outros que a gente já conhece, mas quando o alemão, às vezes, o russo, no caso da Nova Gazeta, eu consegui ler via Google Translator a Nova Gazeta. E não tinha muita coisa que estava estranha. Eles têm um que eles chamam toolkit do Translator. Eu não sei se você já... Que agora foi para o Docs, né? Para o Google, para o G Suite. É bem preciso, sim. Não, eu fiquei espantado. É bem preciso. E daí eu comecei estudando programação rudimentarmente, eu comecei a ler, assim, o que eles fizeram? Meu Deus, e simplificaram. Só que caiu a energia, pessoal? Aí o André voltou. Foi queda de energia. Olha, aqui no RS, felizmente tá tudo bem. Aqui caiu a energia, caiu tudo. Não, Mas eu acho que você ouviu a minha pergunta, não? Eu ouvi até a parte que você começou a falar do Giddens, ele falou dos critérios de validade e credibilidade, e eu acho que quando ia chegar na pergunta, é que parou. Sim, a pergunta era basicamente essa mesmo, saber se você acha que essa separação, digamos assim, teórico-metodológica,
é interessante para pensar essas questões sobre fake news e rumores, Eu por acho aí que vai. para nós nos situarmos como pesquisadores, sim. Porque é essencial a gente entender, olha, uma coisa que a pessoa está acreditando, e se ela está se manifestando de modo autêntico ou cínico, né? Há um elemento meio valorativo aqui. A pessoa faz o que ela acredita, ou ela faz o que ela acredita que vai levá-la a alcançar o seu objetivo. Então, tem a ver com o modo como pensamos a ação social. E consequências impremeditadas dessa ação, que é uma coisa muito valorizada pelo Guinness, a partir da sua leitura do Weber, e que eu acho que é uma das coisas mais curiosas, porque quando a gente começa a pensar a breve história da internet, bem, surge como uma grande conquista da humanidade que nos levaria ao melhor dos mundos, uma perspectiva bem iluminista, bem Belle Époquiana, usando esse neologismo horroroso, mas é muito Belle Époque. A internet, 100 anos depois do advento desse espírito da época, acaba nos resgatando muito isso, e acaba se mostrando talvez como uma das maiores fontes de negacionismo científico. Por quê? Porque permite aos negacionistas se agregarem. O que não se observou aqui talvez seja esse efeito de grupo que é permitido. Não, você permite as pessoas se agruparem. Sim, mas eu tenho a impressão de que com mais vigor se agrupam os negacionistas científicos do que os próprios cientistas. Pensando naquele documentáriozinho que vocês encontram também na Netflix, eu não estou lembrando do título dele agora em português, mas é o documentário sobre a Terra plana, sobre o Knight, um dos grandes figuras dele. A Terra é plana. Eu acho que era além da curva, seria a tradução literal. Beyond the curve. Isso, a Terra é plana, eu acho que é. Acho não, se você está dizendo, deve ser. Mas o que é interessante é isso. Eu vi essa matéria. Sim, o negacionismo científico, aí diz, não, a preocupação, vacina. Pessoal, a questão já aparece para nós em 1904, com a revolta da vacina, que geralmente é resgatada historicamente como, mas foi uma mobilização política dos militares. Quando a gente para olhar com cuidado, a gente observa, não é só isso. Existe uma divergência epistemológica dos militares positivistas, porque eles acreditavam na teoria kantiana. A teoria kantiana não aceita a existência de micróbios. E eu que agradeço pela gentileza, Gabriel. A teoria do Conte não vê, é partenogênese. Partenogênese e humores, e miasmas, o que leva à infecção. Sim, os bestializados, o Nicolau Svenko também resgata muito esse papel epistemológico, só que o protagonismo principal é sempre político. Não, é a mobilização política dos militares. Ela está embasada em crenças. Sim, eles também divergem, embora eles tenham um sistema científico que seria pensado ali como anacrônico, ou ultrapassado, né? Ciência superada, como diria o Canguilhem. Então, é um outro debate. Mas no nosso caso aqui, talvez um ceticismo seletivo que vê no discurso científico, ou nos discursos científicos, o que seria talvez o que eu tenho visto muito, porque eu tenho me submetido a ler, desde a época que eram os terraplanistas, agora os negacionistas. Assim, pessoal, eu não consigo ler, por exemplo, se vocês acompanham, eu estou falando assim de trabalho pesado, né? Tipo, acompanhar diariamente o Twitter do Osmar Terra. Assim, eu não estou falando de coisa leve, assim, drogas pesadas. Galera, não dá para vocês lerem aquilo ali. As posições apresentadas por ele, aí que é interessante. Como ele não é seguido pelas hostes bolsonaristas, o que vocês observam é que há muita crítica. Muito mais crítica, no geral, do que apoio. Algo da ordem de 5% de apoio, no máximo. Melhor ministro, seja ministro. Pouco. Muito diferente do Weintraub, por exemplo, ou do próprio Bolsonaro. Agora, mesmo assim,
lendo as proposições apresentadas por ele, eu não tenho muita clareza se aquilo ali é apenas método ou se ele realmente acredita. Nesse caso, a gente tem um ator que a gente não tem muita certeza se é cínico ou autêntico. Ele faz aquilo porque é adequado ao que ele quer, ao que ele visa, ou porque ele de fato acredita. Acompanhando a trajetória dele, talvez por ser gaúcho, acompanhar as posições dele sobre negacionistas quanto à não eficiência da criminalização das drogas e a todas essas políticas que nunca tomam um primeiro plano, né? A preocupação com a população carcerária. Bem, ele nega evidências desde sempre. Então não me parece ser um problema. E tem o grupo político dele, né? Ele consegue se eleger, consegue ter algum impacto. Que, na verdade, a política do atual presidente é um pouco essa, né? Ou seja, você vincula os boatos, queimas de reputação, porque você vai manter mobilizado aqueles 39 ali que te apoiam, né? E isso aí te garante o segundo turno em qualquer eleição, né? Exato. Então, parece que talvez o que a gente tivesse que pensar aqui, André, e concluindo a resposta, seria, além desses elementos apresentados pelo Giddens, que estão muito próximos daquelas matrizes epistemológicas ali do Kant, eu apresentei a partir do Kant, a partir do dicionáriozinho de filosofia, quer dizer, dicionáriozinho que para em pé em qualquer posição, né? Mas essa distinção entre conhecimento revelado, fé, e que fundamenta minhas crenças, ou a nossa crença na ciência, que também é uma crença, mas verdadeira, justificada, em proposições verdadeiras justificadas. Então, o ponto do justificado, empírica e logicamente, é distinto no nosso caso. Ah, mas a ciência é uma crença como qualquer outra. Não como qualquer outra. E mesmo crenças, esse é o problema, né? A gente estuda muito crenças externamente. E a dificuldade é que, eticamente, até como pesquisador, para mim, o que fez eu parar com... Eu ia fazer uma pesquisa especificamente sobre os terraplanistas, e acabei indo para fake news, porque com os terraplanistas é muito difícil, eticamente, para mim. Porque eu parto de uma premissa assim, como é que eu vou pesquisar a crença daquelas pessoas e eles me perguntam, tá, mas tu acredita nisso? Eu estou tentando aprender com a Arlie Hochschild, no último livro dela ali, sobre política mesmo, que ela foi pesquisar lá a Flórida profunda e os conservadores antes da eleição do Trump, no Estranhos na Sua Própria Terra, seria a tradução dessa última obra dela. E ela relata algumas coisas ali que são interessantes, até para a gente pensar como fazer política com alguém que a gente diverge em todos os sentidos, que é uma coisa incomum para nós nas ciências sociais. Nós geralmente fazemos pesquisas com as pessoas mais pobres, desprivilegiados, ou com pares, cientistas, mesmo que de outras áreas, ou com autoridades políticas, mas dificilmente com esse tipo de grupo. Tanto que sobre os terraplanistas, a gente já vê muitos documentários, não tem pesquisa sobre isso. Pesquisa sobre o que leva essas pessoas a acreditar nisso. O meu irmão é físico, bem, quando eu tento falar com ele, o Márcio conhece a figura, imagina, Márcio, o que o James fala sobre terra plana, né, terraplanistas. Ele não tem paciência para discutir com isso. Ele diz, não, isso é absurdo. Daí tem que... Toma água sanitária para matar o coronavírus uma vez e deixa a seleção natural fazer o seu papel. A resposta dele seria essa. Claro, eu estou satirizando a resposta do meu irmão, com todo respeito a ele, mas ele diz que não tem por que discutir. Agora, não é muito distante disso não, viu? Eu sei. Eu estou fazendo apenas autocrítica aqui, porque eu não posso falar por ele. Mas o problema é isso. Na área, nas ciências sociais, também não é muito diferente. Por isso é que eu tenho muita dificuldade em não aderir à tese do gado, mas é absolutamente elitista, tanto quanto Ortega y Gasset e Le Bon. É claro, eu sempre falei isso. Enquanto a esquerda estiver achando, né, que, na verdade, é o gado, como você coloca bem, a gente não vai compreender muito bem o que está se passando e, principalmente, a gente não vai ter as estratégias necessárias para fazer frente a isso. O que responde à pergunta que André tinha feito antes, depois mencionem para ela, mas não era André, peraí que eu... A Tainá. Foi, a Tainá, do tipo de que modo a gente pode evitar essas crenças.
o evitar as crenças passa muito nesse sentido. Do tipo, compreendendo como as pessoas acreditam, o que leva elas, o que mobiliza a acreditar e aderir a essas proposições, a essas teses, talvez a gente tenha elementos que nos permitam compreender de que modo a gente possa lidar com isso de outra maneira. Ou, por que a gente não está fazendo adequadamente o nosso papel? Vocês lembram do Mundo de Bickman? É um programa... Não tem mais algo desse tipo. Vocês não têm, assim, documentário, streaming, alguma coisa do tipo, olha, divulgação da ciência, science is fun, science is new sexy. Não. Isso tem história em quadrinhos, em algumas outras mídias bem menos, que circulam bem menos, mas não existe essa ideia de que essa verdade científica apenas associada à técnica, na maior parte dos casos, e no nosso caso, nas ciências sociais, até isso tem efeitos, né? Nos nossos cortes de financiamento, corte de bolsa sem PQ. Bem, mas eu não estou dizendo que isso é decorrente das nossas ações ou inações. Não. Mas é decorrente de um certo sintoma de época, ao qual a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento, acredito. Francis, eu queria novamente te agradecer muito, rapaz. A gente chegou ao nosso limite aqui. Eu tenho aula 7 de epistemologia com a galera das sociais. Não, muito interessante, assim, a articulação entre as questões epistemológicas com questões né, da conjuntura, isso é fundamental, né? Quer dizer, isso aí mostra a força também da epistemologia e eu acho muito da sociologia do conhecimento, né? Eu acho que você mobiliza muitas categorias da sociologia do conhecimento e tudo. Eu queria que fosse a primeira das suas apresentações. No próximo artigo aí que você estiver preparando e tiver alguma coisa, eu gostaria muito de contar com você outra vez, porque realmente foi muito interessante. Algumas pessoas trabalham muito com o universo das redes sociais, né? Então, quer dizer, a abordagem ela vai ser muito importante também para... Agora, provavelmente eu vou participar de uma pesquisa do Observatório da Covid aqui da UFSM, e a gente vai fazer um mapeamento dessas fake news em torno da Covid. Que eu falei um exemplo prosaico aqui do elevador, mas eu consegui dissuadir as pessoas daquilo que era o possível. Sim, é possível que alguém faça isso. Entre no prédio dizendo que está fazendo exames. Mas eu digo, olha, não houve nenhum caso. Esse foi o jeito, tentando dar uma resposta para o que a Tainá tinha mencionado, do ponto de vista bem empírico, pessoal mesmo. O que a gente pode fazer enquanto cidadão, não é nem enquanto cientista. Não houve nenhum caso de invasão e arrombamento na cidade aqui. Não houve nenhum caso ou registro no Brasil. E, embora isso seja possível, nós não temos evidência que aconteceu. Agora, o que nós temos evidência que aconteceu é 2 rodadas das pesquisas sobre Covid, em que, sim, pessoas se vestem com crachá e vão dizendo que são da UFSM, e sim, fazem teste rápido. E se as pessoas começarem a acreditar que são bandidos, que vão assaltar, e não deixar os pesquisadores entrar, aí nós temos um problema. Revolta da vacina, novamente, né? Exatamente. É a mesma lógica. Por medo, não porque não acredita na ciência, mas por medo. Então, novamente, as coisas se imbricam, né? A discussão das emoções, do pânico. Mas sim, Fabrício, pode contar comigo. Não, eu agradeço muito, rapaz. Foi muito instrutivo para todo mundo. A gente chegou a mais ou menos o pico lá de 16, 17 pessoas assistindo, mas com aquela variedade que a gente sabe, umas têm que sair mais cedo, outras entram mais tarde. Mas, no fundo, foi um debate muito instrutivo, foi gravado. A gente está pensando uma maneira mais cedo ou mais tarde de começar a divulgar isso, mas, claro, antes pedindo autorização para as pessoas, né? Eu queria agradecer muito, e Priscila, novamente, o seu apoio aí. A Priscila deu apoio nos eventos da SBS, que a gente realizou, da SPPC, que a gente realizou aqui no Distrito Federal, e está prestando apoio aí para a gente. Só que o apoio que ela dá ao grupo é de luxo, porque ela é do grupo, né? Então, isso é para a gente muito importante. Francis, um beijo na Mona aí. Estamos com saudade de vocês. Mais cedo ou mais tarde a gente se encontra de novo. Gente, muito obrigado pela participação e pelo debate.